E a semana vem com vários indicadores importantes. A gente tem destaques do mercado normal de trabalho no Brasil, da inflação. Então, a gente tem IPCA 15, Boletim Focus, tudo isso já direcionando como é que serão esses próximos dias aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre esses e outros assuntos agora com a Alessandra Ribeiro, sócia-diretora de Macroeconomia e Análise Setorial da Tendências Consultoria. É também mestre em Economia pela FGV e economista pela Unicamp. Alessandra, bom dia, bem-vinda mais uma vez por aqui, viu? Vamos começar, Alessandra, pela ordem da semana, né? A gente tem Boletim Focus, depois IPCA, tem previsão de muita oscilação se comparada à semana passada? E aí eu coloco o Boletim Focus, né, nesse comparativo. IPCA também, o que esperar aí para os próximos dias? Bom dia, Thalita, Leandro, a todos que nos assistem. É um prazer fazer essa conversa com vocês. Pois é, a semana é intensa de divulgação, tanto aqui no Brasil quanto fora. E como você bem mencionou, Thalita, hoje a gente começa com a pesquisa Focus. A nossa expectativa é que a gente não deve ter oscilações muito relevantes. A gente já viu isso, especialmente no IPCA desse ano, com uma migração mais próxima aí das projeções, né, da mediana de mercado para casa de 5%. Então, a gente não deve ter movimentos adicionais. E, por outro lado, o mercado deve seguir aí bem cauteloso em relação à inflação dos próximos anos, principalmente 27 e 28. Do lado do crescimento também não esperamos aí muitas mudanças drásticas, ainda que a continuidade de um leve viés, né, gradual de queda para as projeções de 2027. E para a Selic, câmbio também sem muitas mudanças, com a gente esperando aí, acho que tanto o mercado quanto a gente aqui na Tendências, mais uma queda de juros pelo Copom no mês de setembro. Alessandra, bom dia, tudo bem? Eu sempre gosto de trazer, quando a gente fala aqui em economia, para o nosso dia a dia, para o factual, que a gente chama aqui no jornalismo, né? Para o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Agora saiu a notícia de que os Estados Unidos estão com uma dívida de 40 trilhões de dólares. Agora, Brasil e Estados Unidos vão discutir essa semana o tarifaço que os Estados Unidos estão aplicando sobre vários países, inclusive sobre o Brasil. Essa informação, esse anúncio de que esse tarifaço pode ser, na verdade, uma medida de desespero dos Estados Unidos para tentar reduzir essa dívida gigante que eles têm. Isso, de alguma maneira, influencia na nossa economia, no nosso mercado? Como é que o mercado está vendo isso? Pois é, Leandro, essa discussão ainda, né, deve continuar de maneira importante quando a gente fala aí do tarifaço dos Estados Unidos em relação ao mundo e Brasil. Uma parte da história tem sim relação com a situação fiscal deles. Eles têm uma dívida pública que está em trajetória de alta, e quando a gente observa também os resultados, que a gente fala os resultados nominais, né, de receita menos despesa, incluindo juros, a gente tem uma tendência de alta. Então, de fato, as projeções para a dívida pública nos Estados Unidos, olhando médio e longo prazo, são preocupantes. E eles precisam, de um lado aí, né, pensar em aumento de receita para tentar suavizar esse aumento. Mas a gente avalia que a estratégia ela é bem equivocada. De um lado, pode ajudar no curto prazo a ter um pouco mais de receitas, mas no médio e longo mina produtividade, capacidade de crescimento da economia americana e aí, por fim, os resultados fiscais. Então, é uma estratégia muito equivocada e de curto prazo. Mas sim, uma parte da história passa pela situação fiscal. Mas tem uma outra parte da história, Leandro, que passa pela crença deles de que, ao tarifar produtos, né, aí do mundo, eles vão trazer a produção novamente para os Estados Unidos, inclusive em segmentos industriais, o que também é extremamente complicado. Nem sempre faz sentido para os empresários trazerem a produção de volta para os Estados Unidos, porque não é competitivo em muitos casos, né? Pensando em localização, pensando em insumos, pensando em mão de obra qualificada, nem sempre é interessante. Às vezes, é melhor ter o custo da tarifa do que trazer a produção de volta para os Estados Unidos. Então, é uma crença que eles têm, principalmente nesse contexto de disputa muito acirrada com a China, mas também é uma estratégia que nós avaliamos aqui, que tem muitos problemas e também não deve trazer o resultado esperado em termos de incentivar a indústria americana e trazer
de maneira expressiva a produção de volta aos Estados Unidos. Enfim, então é algo que está aí, vai continuar. Eu acho que mesmo as negociações aqui com o Brasil, né, vão, enfim, prosseguir, mas a gente está muito cético de que a gente tenha um aumento muito importante na lista de isenções em relação ao que já foi dado aqui, né, inclusive o que o MIDIC já publicou, do que a gente exporta para os Estados Unidos, cerca de 53% já está nessa lista de isenções. Mais do que isso, a gente acha pouco provável. Alessandra, quero pegar contigo também um cenário político-econômico. Ontem tivemos aqui debate na Band, alguns candidatos não vieram, mas claro que em todo o debate a economia é um dos principais assuntos, né? Seja pelos gastos ou pelos investimentos. E aí, mais cedo, até na análise dos nossos colunistas, foi falado que as pautas, os pacotes ou os projetos econômicos de muitos candidatos aí a governar o país não estão tão próximos ou conversando tão perto ali da população. E a gente sabe que o mercado reage muito, né? Estamos nesse período agora de segundo semestre muito mais intenso e, claro, com reflexos gigantescos também no mercado financeiro. Teremos nesta semana um dos indicadores super importantes também, que é mercado de trabalho, uma pauta que deve ser colocada ali entre os primeiros pilares dos governos, dos próximos presidentes, né, do próximo presidente, seja lá quem for. Mas eu queria a tua análise nesse sentido. Como é que os políticos estão conversando com a população e principalmente com o mercado financeiro, né, sobre essas projeções para os próximos anos, para o próximo ano? Vocês têm observado um cenário, um terreno tranquilo, e aí eu digo tranquilo com todas as aspas, né? Porque na economia não dá para falar tranquilo, que a oscilação é praticamente que diária. Mas como está essa comunicação direta para vocês? Pois é, Thalita, acho que os temas mais espinhosos e que merecem bastante reflexão quando a gente pensa na evolução da economia, principalmente a partir de 2027, ainda não estão sendo tateados, ou quando são tateados, são de maneira muito superficial. A gente sabe que tem uma questão aqui, né, muito sensível, que a gente vai ter que endereçar a partir de 2027, que é a questão fiscal. A gente tem um aumento expressivo dos gastos obrigatórios, né? E isso vem se traduzindo, obviamente, junto com o custo de financiamento da nossa dívida, em um aumento importante da dívida pública. Esse ano, nós projetamos que a dívida pública deve encerrar na casa de 84% do PIB. E pelas nossas projeções, chegar a 90% em 2028. Ou seja, é algo que a gente precisa endereçar. Mas quando a gente vê, por exemplo, a discussão em relação a isso, por exemplo, um ponto sensível dessa dinâmica de gastos obrigatórios passa por emendas parlamentares, passa pelo crescimento, por exemplo, de gastos relacionados à Previdência, outros programas sociais, enfim. Então, a gente tem uma discussão difícil aqui a ser feita, mas ninguém passa muito perto, né? Grandes linhas, uma maneira aí muito superficial. E isso deixa o mercado muito apreensivo, porque a gente não tem nenhum sinal de comprometimento de que o próximo governo vai efetivamente lidar com a questão fiscal. E por que é tão assim, complicada essa questão fiscal, né, Thalita? E até para as pessoas entenderem. Porque a questão fiscal, ela é um grande guarda-chuva. Ela é o que permite a estabilidade da economia brasileira ao longo do tempo. Se a gente não endereçar essa questão fiscal, esse aumento expressivo do endividamento, não adianta. Qualquer outra agenda que você toque, por exemplo, de concessões de infraestrutura, outras reformas estruturais, elas vão ter seus efeitos muito diminuídos num contexto de instabilidade macroeconômica. Então, esse, só para citar, é um ponto que não aparece de maneira muito clara no debate e que os mercados, nós analistas, gostaríamos muito de entender qual é a agenda desses candidatos, na verdade, né? Era isso que eu ia falar, porque assim, você tem a questão fiscal, toda essa questão fiscal que você falou, o mercado está receoso, porque não sabe o que vai acontecer, e aí os principais candidatos não vão ao debate e fica todo mundo mais receoso ainda, porque não se sabe o que eles vão fazer, o que eles estão pensando em fazer
para reduzir isso, reduzir os gastos e melhorar, tentar equilibrar a economia. E aí eu queria voltar a falar dos Estados Unidos, porque a gente já falou aqui que a dívida americana influencia no mundo inteiro, inclusive no Brasil, por conta do tarifaço, e agora o Donald Trump determinou uma cota de carne, de importação de carne, que inclui também brasileira. A gente sabe que aí o maior produtor de carne do Brasil também é um dos maiores produtores de carne nos Estados Unidos. A minha pergunta é a seguinte, é exemplo da China, que o Brasil já estava sofrendo com essa questão da cota, né? Porque está represando a carne brasileira, tem uma cota que é menor do que aquilo que a gente produz, agora vem a cota americana. Como é que isso influencia também na nossa economia? A gente vai reduzir muito aí, ou primeiro a exportação e, segundo, a produção de carne, né? Porque ou vai ficar represada, ou vai ter que diminuir o preço aqui. Isso tudo influencia na economia, né? De fato, Leandro, certamente influencia. Essa questão das cotas aí dos Estados Unidos chama particular atenção, porque eles estão no momento do mercado deles em termos de carne, porque hoje os maiores produtores mundiais de carne são os Estados Unidos, não é? Mas eles estão com um problema de oferta há um bom tempo, por isso que, inclusive, o Brasil tem aumentado muito as exportações de carne para os Estados Unidos, principalmente aí nesses últimos 2 anos, porque eles não estão conseguindo endereçar esses problemas de oferta, e a gente observa que tem uma pressão muito significativa, né, para preços, porque tem demanda, o Brasil está exportando o máximo que pode, né, mas tem uma questão de oferta, assim, inclusive americana, então é algo que chama particular atenção. Mas especialmente para o Brasil, assim, a gente tem se aproveitado aí desse contexto, né, exportado muito, como eu falei, para os Estados Unidos, para outras regiões também, não só Estados Unidos. Agora, com a imposição aqui de cotas, obviamente que isso limita as exportações para Estados Unidos e isso tende a fazer com que a oferta doméstica aumente um pouco. E aí, para preços, isso pode significar alguma pressão baixista para preços de carnes. Tem um lado positivo, que é aqui para a inflação ao consumidor, então não deixa de ser uma ajuda aqui ao mercado doméstico, mas obviamente que para o produtor de carne não é uma notícia positiva, uma vez que ele deve canalizar a produção para o mercado doméstico, mas com uma tendência de preços um pouco mais baixista. Alessandra Ribeiro, obrigada, viu, mais uma vez pela tua participação por aqui. Estaremos de olho com essas análises aprofundadas aí. Valeu, até a próxima. Obrigada, eu quem agradeço. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, Alessandra.